A inflação é um dos fenómenos económicos mais difíceis de perceber e de controlar. Enfim, os que são da minha idade ainda se lembram da inflação a 2 dígitos, bastante elevada. Felizmente há muitos anos não tínhamos esses fenómenos, mas é um fenómeno que mesmo do ponto de vista da teoria económica aplicada não há uma receita, portanto não há uma medida, não há uma resposta única. Aquilo que se tem procurado fazer, não só o governo português como a generalidade dos governos europeus, é encontrar um conjunto de medidas que no fundo espalhem a sua intervenção, porque as pessoas têm situações diferentes. Há pessoas que pagam renda de casa, há outras que não pagam, há pessoas que pagam crédito à habitação, há outras que não pagam, há famílias que têm filhos, outras que não têm, há pessoas que vivem na cidade, há pessoas que vivem no campo, há pessoas que têm produção própria de alimentos, há pessoas que não têm, portanto há uma diversidade de situações muito grande, e o que temos tido que fazer, não só em Portugal, é ir colocando medidas que nenhuma delas só por si dá resposta à situação, mas que no conjunto se vão cruzando e vão procurando mitigar os efeitos da inflação. O que é certo é que, como não há uma visibilidade imediata dos resultados de uma determinada medida em concreta, há sempre muita crítica a todas as medidas. Sei lá, por exemplo, o mecanismo especial no mercado ibérico de eletricidade que foi encontrado foi muito criticado e muita gente disse que não ia dar resultado nenhum, e a verdade é que nós tivemos em 2022 uma poupança média na eletricidade de cerca de 22% e temos neste mês passado, fevereiro de 23, uma inflação de energia ao nível de 1,9%, que sabemos que é muito abaixo da inflação. Estas medidas têm um horizonte de 6 meses, disse o Primeiro-Ministro. Não, esta medida do IVA zero num pacote de bens essenciais alimentares tem um horizonte de 6 meses. Como se pode ver pelas outras medidas, o apoio à produção, o apoio às rendas, o apoio ao crédito, os apoios extraordinários em dinheiro às famílias ou às crianças, são famílias que não têm uma duração, são one shot, digamos assim. Isso permite, se a inflação enfim, não abrandar, significa que provavelmente no próximo ciclo de 6 meses, que atira-nos para o próximo Orçamento de Estado, digamos assim, teremos uma nova vaga, eventualmente, de medidas. Isto era uma das questões que eu queria colocar. Uma coisa que eu tenho dito desde o princípio desta crise inflacionista é que não é realista pensar que nós podemos hoje saber o que é que vamos ter que fazer daqui a 2 ou 3 meses numa crise desta natureza. Porque, de facto, ninguém percebe exatamente quais são os caminhos que a evolução da realidade leva. E isso tem a ver com um tema que falaremos mais à frente. Mas eu, sobre a questão do IVA zero, gostava de dizer o seguinte, para tentar dissipar algum nevoeiro. Esta medida do IVA zero não é a medida espanhola. A medida espanhola é uma medida puramente fiscal, sem mais nada. Tal como não é um controle de preços estatal, como alguns pedem, que é, vamos decretar o controle dos preços e acabou cada um que se arranja no mercado. Esta medida é uma medida combinada com uma vertente fiscal, com uma componente de apoio à produção agrícola, 140 milhões, e com uma componente de envolvimento dos parceiros sociais, porque foram assinadas 6 cartas de compromisso com 6 organismos que agregam produtores e distribuidores, precisamente para monitorizar, acompanhar e garantir que a descida do IVA é acompanhada de uma descida do preço, e ao mesmo tempo foi criada uma comissão de acompanhamento que mistura entidades públicas e entidades privadas que agregam produtores e que agregam distribuidores, porque esta não é uma medida, vamos lá baixar o IVA e depois logo se vê, porque essa medida nós já vimos em Espanha que não dá resultado, porque é rapidamente absorvida. Esta é uma tentativa de continuar a trabalhar com os operadores económicos para, no conjunto e no interesse comum, tentarmos encontrar um resultado que seja um resultado efetivo para as pessoas. Pedro Filho Silva, o Pedro Duarte fala numa medida tardia, limitada e socialmente injusta. Concorda? Eu há 2 pontos sobre aquilo que o Pedro Duarte disse que queria comentar. Em primeiro lugar, esta ladainha de que há meses que os portugueses estão a sofrer e o governo não faz nada, francamente eu acho que já era tempo do Pedro Duarte integrar na sua compreensão das coisas que já houve vários pacotes desta natureza, tanto para as famílias como para as empresas, e que, portanto, isto é francamente pouco racional estar a fazer de conta que as pessoas se esquecem isso. Mas há um ponto importante do ponto de vista
vista estrutural naquilo que o Pedro disse, e que é a forma como encaramos a questão da distribuição, que no fundo tem um paralelo com a questão da energia, não é? E com a forma como tem sido encarada a questão da energia. É que nós vivemos num mercado livre e ainda bem, mas o mercado livre tem mecanismos que precisam de ser abordados de uma forma inteligente para que as políticas públicas simplesmente não sejam reduzidas a nada. Eu vou-lhe só ler duas frasezinhas de um relatório recente do Parlamento Europeu sobre a atividade do Banco Central Europeu, que a certa altura diz assim: o Parlamento Europeu expressa preocupação com o facto de os lucros terem recentemente sido o principal contributo para a inflação interna total, acima do seu contributo histórico, tal como assinalado, enfim, por um membro da Comissão Executiva do BCE. Ou seja, há um fator na inflação que foi também o facto de alguns setores económicos terem aproveitado o contexto para aumentarem os lucros. Nós não reconhecemos que isto é um problema? Nós não reconhecemos que esta frente também tem que ser trabalhada? O Governo não foi, na teoria de alguns partidos já mais à esquerda, que acham que põe-se na lei o controle de preços e está tudo resolvido, porque não temos essa visão da economia. Mas o que o Governo faz não faz a medida espanhola, que é reduzir a taxa do IVA e pronto, depois logo se vê, que não deu resultado nenhum, nem faz o controle estatal puro e simples dos preços, faz uma coisa que vai falar com os distribuidores, vai falar com os produtores e diz: nós temos aqui, por um lado, para os produtores, apoio para poderem contrabalançar a subida dos fatores de produção. E depois temos aqui uma medida que nós estamos dispostos a tomar desde que nos organizemos para saber como é que ela é executada e para que isso tenha benefícios. Isso é um ato de boa-fé do Governo em relação aos produtores? Não é uma questão de boa-fé. Os agentes políticos têm que funcionar em conjugação com os agentes económicos. De acordo, mas não tem garantias sobre fiscalização de que isto... Há fiscalização, a ASAI trabalha, mas não se faz tudo com fiscalização. Por isso é que houve uma carta de compromisso com 6 entidades, que são entidades agregadoras, são federações, ou são confederações, ou são entidades que organizam distribuidores e produtores, 6 grandes entidades, e há uma comissão de acompanhamento que tem a ASAI, que tem outros organismos públicos, mas que também tem os organismos que organizam os produtores agrícolas e que organizam os distribuidores. Porque se nós enfrentamos uma situação desta complexidade, que mesmo os economistas muitas vezes têm dificuldade em perceber e até em dar receitas que funcionem. Se encaramos uma situação destas em desconfiança entre as autoridades públicas e os agentes económicos, aí é que não vamos a lado nenhum. Pedro